Então você que nos acompanha também aí na sua casa, sejam bem-vindos. Que Deus nos abençoe neste momento de culto que nós prestaremos ao Senhor e que Ele nos ilumine também para que possamos compreender também a sua palavra nesta noite. Para isso, para iniciarmos o nosso culto, quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias lá no Salmo 24. Salmos 24. Antes de lermos o Salmo, eu vou fazer uma oração, buscando a direção do Senhor e agradecendo a Deus por esse privilégio também. Eu vou tirar a minha máscara aqui, estou distante de vocês, porque com o óculos aqui ela fica embaçando também. Vamos orar, mesmo assentados, irmãos, você aí também na sua casa, feche seus olhos e oremos ao Senhor neste momento. Deus de amor, Pai de misericórdia, Deus de bondade, Deus de grande amor para conosco, o Senhor que é o Criador dos céus e da terra, e também o Deus Redentor, nosso Salvador. A Ti, Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor, toda a nossa gratidão e toda a nossa submissão, ó Pai, que nós continuemos a viver dia após dia nesta vida, aqui neste mundo, em obediência à Tua palavra, aos Teus ensinamentos, buscando santificar, honrar e glorificar o nome do Senhor. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é conosco. O Senhor dirige as nossas vidas. Ó Pai, o Senhor tem nos corrigido, nos capacitado, Senhor, a dia após dia, vivermos uma vida de santidade, buscando obedecer aos Teus ensinamentos. E pedimos que o Senhor continue, ó Deus, a fazer esta boa obra em nossas vidas. Teu Espírito Santo continue a nos fortalecer, a nos corrigir, a nos aperfeiçoar, nos preparando, ó Deus, para o dia perfeito, o último dia, que aguardamos a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor, ó Deus, sustente a Tua igreja até lá. Que o Senhor, ó Pai, fortaleça a fé de cada irmão, especialmente aqueles que estão enfraquecidos, aqueles que estão frios na fé. Que o Teu Espírito Santo os alcance de maneira especial e esteja trabalhando em seus corações. Ó Deus, clamamos a Ti, ó Pai, por esses irmãos. Que o Senhor também use, ó Deus, a Tua palavra nesta noite também, para quebrantar os corações desses irmãos, renovar e fortalecer a fé deles e a nossa também. Que o Senhor nos abençoe. Aqui, enquanto estamos também reunidos na Tua casa, que o Senhor aceite, ó Deus, o nosso culto, receba as nossas orações, ó Deus, os nossos louvores, a nossa gratidão e as nossas súplicas também, ó Pai, uns pelos outros. Que o Senhor esteja atendendo de acordo com a Tua vontade e para a glória do nome do Senhor. No nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Vamos ler, meus irmãos. Os irmãos acompanhem, mesmo assentados. E você aí na sua casa também, o texto do Salmo, Salmo 24, do versículo 1 ao versículo 6, que nos diz assim o salmista: Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não se entrega a sua alma, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Que Deus nos abençoe com a leitura da sua palavra. Que estes sejamos nós, cada dia mais, é o povo de Deus. Aqui o relato do salmista aponta para o povo de Deus e como eles devem viver a cada dia. Diante disto, irmãos, cantemos o hino de número 19 do nosso inário, Rei Sublime. Sublime em majestade e glória,
desde além. Ouve o louvor, os hinos de vitória, das que de ti recebem todo o bem. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Nos altos céus, louvor a Deus ressoam, de gratidão ao soberano amor. Os redimidos com fervor entoam o nome excelso do seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Eterno Deus, teus filhos vês prostrados perante o brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Nós vamos para o nosso período de orações. Ok, meus irmãos, nós vamos passar para a parte do nosso estudo, neste momento, dando sequência ao estudo da carta de Tiago. E vocês podem abrir no capítulo 3 de Tiago. Eu vou iniciar aqui do versículo 1. Nós vamos até o versículo 12, mas provavelmente não vamos conseguir ir até o final hoje. Então, eu vou até aonde der, e na semana que vem a gente conclui essa perícope que é maior um pouco, que vai do 1 até o 12. Esse texto de Tiago, ele vai trabalhar aqui a questão da língua, mostrando o perigo que é, né, o mau uso da língua, das nossas palavras. Eu vou ler para os irmãos aqui o texto que diz assim: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que haveis de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos todo o corpo. Observai os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo
e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma, e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno e mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Meus irmãos, é um texto assustador, não é? Do apóstolo Tiago sobre o uso da língua. Bom, é isso que eu quero ver com os irmãos aqui. Os ensinamentos que nós temos aqui nessa carta a respeito da nossa fala, do uso da língua. Você pode observar aí que logo no início, Tiago, ele se dirige aqui aos líderes, ou àqueles que querem ser líderes, que almejam, né, o cargo de liderança. Tem muita gente que sonha em ser líder, né, em ter o status de líder na igreja, de pastor, de presbítero, de diácono, de presidente de alguma sociedade. Então Tiago está dirigindo-se aqui a essas pessoas, né, aos líderes ou àqueles que querem ser líderes na igreja também, e exorta estes, primeiramente, a estes sobre o controle da língua. O contexto da igreja, ou das igrejas a quem Tiago escreve, né, mostra que provavelmente havia disputas entre eles para alcançar a liderança da igreja, os cargos de liderança. E essa disputa estava gerando um mal-estar na igreja, estava gerando divisão, estava gerando críticas, e muitas vezes eles criticando até publicamente uns aos outros também, pela disputa em busca da liderança. Tiago reage a esse tipo de comportamento na igreja, né, entre os cristãos, exortando a toda a igreja. A carta de Tiago aqui não é só para os líderes, endereçada só aos líderes, mas ele aproveita e exorta então a toda a igreja, para que tenham domínio da língua, como uma das marcas da presença do Espírito Santo. Isso aqui é muito interessante, nós entendermos esse ensinamento de Tiago, já apontando para o uso da língua, o domínio próprio, né, o domínio sobre a língua, como uma das marcas do verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão, ele não sai por aí falando o que der, o vier na telha, né, na cabeça, na mente. Ele teme a Deus. Então ele se preocupa com o que ele vai falar. Ele tem a presença do Espírito Santo. Então ele precisa trabalhar o domínio da língua. Os versos 1 e 2 mostram essa realidade e esse propósito do ensinamento de Tiago. A rivalidade entre os que desejavam a liderança da igreja, na verdade isso é mais antigo do que a gente imagina. A gente pode ver isso já com os apóstolos, né? Os apóstolos ali querendo e disputando, né, entre eles o que ficaria mais próximo de Cristo, né? O que se assentaria mais próximo do rei quando se assentasse no trono. Eles imaginavam que Jesus Cristo ia se sentar no trono, Israel ia governar temporariamente, né, a nação de Israel, e eles queriam estar o mais próximo possível do rei. Quanto mais próximo, melhor, maior o status, né? Então, eles também caíram nessa tentação de disputar pelo primeiro lugar, disputavam entre si. O texto de Lucas
no capítulo 9, verso 46, mostra isso, né? Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual seria o maior. Veja, os apóstolos, né? Já disputando isso na sua imaturidade espiritual. Aqui no nosso texto, no verso 1, Tiago não proíbe a existência de mestres e pregadores, de líderes na igreja, que seja desenvolvida a liderança na igreja. Não é esse o ponto. Claro que não, né? Mas ele condena aqui o mau uso da língua. Então, ele não condena o desejo pelo ministério. Aliás, as nossas igrejas têm produzido, têm sido celeiros onde envia, né, candidatos para o seminário. Nós temos um aqui que está concluindo já o curso do seminário para o ministério. Tiago não está inibindo, refreando essa aspiração. É natural que a igreja de Cristo, produza novos líderes, né? Pessoas que queiram ser presbíteros, diáconos, seminaristas, pastores. Tiago aqui leva em conta o juízo que pesa sobre eles. Ele faz esse alerta aqui. Você quer ser líder na igreja, mas quanto maior o cargo, quanto maior a posição, maior a responsabilidade, maior o juízo sobre os líderes também. Então, não é brincadeira, não é? Não é só a questão do status. Se você quer ter o status, você vai ter também a responsabilidade, o peso da responsabilidade. Então ele lembra aqui que para os líderes o juízo, né, é mais severo para aplicados a todos os mestres sem qualquer exceção. Né? Nós, pastores, presbíteros, né, o que ensina na igreja, antes dele trazer o ensinamento para a igreja, o ensinamento já atingiu o seu coração, né? Deus cobra do líder o cuidado pela igreja. Se uma igreja está indo de mal a pior, Deus vai responsabilizar quem? A liderança da igreja, a começar do pastor da igreja, né? Então, Tiago está alertando para esse princípio. Um dos maiores problemas da igreja evangélica, aliás, no nosso contexto brasileiro, começa exatamente pela liderança. Muitas igrejas evangélicas, muitos líderes, né? Isso de maneira geral, a igreja evangélica, né? E lamentavelmente, alguns líderes da igreja presbiteriana também têm dado mau exemplo. E isso tem gerado um problema para a igreja de Cristo, o reino de Cristo, o crescimento da igreja, pelo mau testemunho de alguns líderes da igreja. Pessoas que desejam tornar-se mestres e o fazem sem que haja critérios claros e sérios por parte de muitas igrejas. Não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, se alguém deseja ser pastor na igreja presbiteriana, ele não vai se tornar pastor de um dia para o outro. Que o diga o presbítero Estevano, que está aqui, né? Está aí, né, ralando. Né? Ele vai ser colocado sob testes. Ele precisa ser aprovado em vários testes ao longo de vários anos, até que realmente seja aprovado e esteja pronto para ser ordenado a pastor da igreja. No mínimo vai começar pelo seminário, né? 4 ou 5 anos de estudos, e estudo aí puxado, pesado, né? O estudo teológico, o estudo do seminário é muito puxado, exige muito do estudante, e é necessário que seja assim. Ele vai se tornar pastor, não é qualquer cargo. Ele vai se tornar líder do povo de Deus, vai pastorear vidas. Então é necessário que haja critérios claros, definidos, para que essa pessoa seja aprovada. Então, essas colocam na liderança, né, muitas igrejas colocam muitas vezes na liderança pessoas não treinadas, não preparadas, não capacitadas, e aí não vai dar certo. Vai gerar problemas, né? Não foram nem provadas quanto à fé, quanto à capacidade e quanto às suas motivações, né? A gente que vai para seminário para ser pastor, a gente vai ouvir essa pergunta muitas vezes, até ser ordenado. Qual a motivação pela qual você quer ser pastor? Por que você quer ser pastor?
A gente ouve essa pergunta, né, Stefano? Por que você quer ser pastor? Quando o candidato está lá se preparando. Qual é a motivação? Por que você quer ser presbítero? Por que você não quer ser um diácono ao invés de ser presbítero? Por que você não quer ser um presbítero ao invés de ser pastor? Qual é realmente a intenção no seu coração? Então, isso é importante, porque é um cargo de extrema responsabilidade. Tiago está chamando aqui a atenção para esse juízo, para essa responsabilidade. Não é e não pode ser colocado de qualquer jeito. Então, são pessoas que ocupam o púlpito, vão ocupar o púlpito com as suas palavras, com o seu discurso, né? E muitas vezes, se não forem testadas, preparadas, elas vão ser motivo de impedimento para o avanço do reino de Cristo. Vão envergonhar o nome de Cristo. Estes desviam e confundem os desviados, né? Eu vi essa frase, costumo sempre que toca no assunto falar, né? O pastor ele passa 5 anos na igreja, doutrinando, corrigindo, instruindo, e a igreja começa a andar nos trilhos, né? Tem uma saúde espiritual, mas ela pode perder isso em um domingo, numa pregação infiel à palavra de Deus. Um pregador que traga uma mensagem infiel às Escrituras, ele pode desfazer o trabalho de 5, 10 anos do pastor da igreja. Então precisa realmente ter todo esse zelo. E quando isso acontece, impede o crescimento dos crentes, espalham mentiras no meio do povo de Deus. Por que Tiago está falando todas essas coisas, né, no contexto aqui? Porque isso estava acontecendo no meio desses cristãos. Tiago aqui está tratando de falsos mestres que estavam desviando, trazendo prejuízos, trazendo problemas para o crescimento da igreja de Cristo. Por isso ele trata dessa questão. Ele lembra que todos, inclusive ele, né, tropeçam e tropeçarão. Nós também, nós tropeçamos, nós pecamos, nós erramos, né, em algum pecado da nossa vida, nas nossas fraquezas, nós cometemos pecados. Esses textos de Isaías, Romanos e Gálatas apontam para isso. Deixa eu destacar aqui o texto de Isaías 64, versículo 6, que diz o seguinte: mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundície. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam, né? Quem é que pode levantar a mão e dizer que não comete pecados? Quem é que pode levantar a mão e dizer que nunca erra? E aí, dentre esses tropeços, Tiago vai escolher os pecados da língua, aqui nesse texto, para tratar. Porque é com palavras que os mestres, né, os líderes, fazem o seu trabalho. É com a pregação, é com o ensino, é com o discursar que nós fazemos o nosso trabalho. O problema aqui envolvia os mestres, os líderes. Então ele vai escolher aqui o pecado da língua, os pecados da língua, para trabalhar essa questão, alertando a toda a igreja no uso da língua. Mas não só eles, né, não só os líderes, não só os pastores tropeçam nisso, por isso que ele fala, então, se dirige a todos os crentes. Então, todos nós. Esse ensinamento de Tiago é útil para todos nós, não só no convívio uns com os outros na igreja, mas no nosso dia a dia também fora da igreja. Por quê? Porque todos nós tropeçamos. É isso que Tiago enfatiza aqui. Ele considera, no versículo 2 aí, o domínio da língua como uma grande virtude, ao chamar de perfeito varão. Ele diz assim: se você tem o domínio da língua, então você é perfeito. Você é uma pessoa perfeita. Aquele que não peca com a língua é perfeito. Você não peca com a língua? Você não peca com as palavras? Você nunca pecou com as palavras? Nunca ofendeu alguém? Nunca ofendeu a Deus? Me chama aqui a atenção quando Tiago aqui vai dizer, a gente vai chegar lá nesse ponto, mas já adiantando aqui, que
com os nossos lábios nós louvamos a Deus, exaltamos a Deus. Mas com esses mesmos lábios nós ofendemos a pessoa que foi criada à imagem e semelhança de Deus. Então nós estamos também ofendendo a Deus quando nós fazemos isso, né? Mas Tiago está dizendo, então se há alguém que consegue dominar a língua, esse é perfeito varão. A ideia de perfeito aqui tem a ver com maturidade, com crescimento. Chegou, né, nesse nível de maturidade e de crescimento também. Vou pedir que vocês me ajudem aí na leitura de alguns textos aqui. Por exemplo, Hebreus 13, 21. Vou pedir que o presbítero Estefano, se puder abrir aí. Hebreus 13, 21. E a nossa irmã Rose, 1 Pedro 5, 10. Pode ler para nós? Vamos ler primeiro Hebreus 13, 21, com o microfone, que aí os irmãos em casa acompanham. Hebreus 13, 21. Vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele. Por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. A ideia de aperfeiçoamento, né? Que Tiago está destacando aqui. A ideia de perfeição tem a ver com maturidade e com crescimento. O outro texto de 1 Pedro 5,10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Então, é a mesma ideia de aperfeiçoamento, de maturidade. Então, Tiago está usando essa palavra nesse sentido aqui. Então, ele diz que quem consegue dominar a língua, dominará as paixões relacionadas às necessidades do corpo. Lembra que ele vai usar aqui a ilustração do animal, né? Você põe lá o cabresto, você põe aquele instrumento na boca do animal e você consegue, com as rédeas, dominar todo o animal, dominar o corpo inteiro. Então, ele vai usar essa ilustração aqui para mostrar que aquele que domina a língua, ele domina o corpo inteiro. Isso faz parte do processo de santificação. Nós dominarmos a nossa língua significa que nós estamos também dominando o nosso corpo como um todo também. Podemos dominar o corpo como um todo. Mas ele vai alertar, antes da gente prosseguir, ou antes dele prosseguir nesse sentido do aperfeiçoamento, ele vai alertar a gravidade da língua, né, para o pecado. E aí ele vai usar então essas ilustrações aqui, o freio, o leme e a fagulha. Né? Observe aí no texto que ele trabalha essas três ilustrações aqui. O freio é o que é colocado na boca do cavalo, como eu acabei de mencionar para os irmãos. Ele é pequeno, tem apenas alguns centímetros de aço ou ferro, porém, com esse instrumento tão pequeno, você consegue dominar a força do cavalo. Né? Impressionante isso. Você tem o navio, que é outra coisa também impressionante, né? Vocês já viram o navio de perto? É uma coisa monstruosa, né? Eu fui ver aquele navio que veio, esqueci o nome daquele navio, Logos, Rapaz, estava lá no Porto de Santos ali, e de longe é um monstro, um negócio assim, é admirável de ver, né? Gigantesco. Aí Tiago está lembrando do leme de um navio, que é pequeno, pequeníssimo comparado ao monstro do navio, ao gigantesco, né? Gigantesca embarcação. É pequeno comparado ao navio, mas você consegue dominar e conduzir aquilo no meio das águas revoltas dos mares, né? Dominado pelo leme. Você consegue controlar. Mas com ele, né, você consegue controlar o movimento do barco para onde você precisa se dirigir. E a fagulha, ele vai dizer, comparar a fagulha aqui com a nossa língua, né? A fagulha, o fogo, né? A fagulha é muito pequena. Entretanto, esta pode incendiar uma floresta inteira e causar uma enorme destruição. Aliás, essa imagem está muito próxima de nós nesses últimos dias por causa das queimadas na Amazônia. Aí hoje eu estava vendo um vídeo, alguém filmando um sujeito que entrou no meio da vegetação lá, seca,
e ele estava filmando e dizendo, ó, é assim que começa os incêndios aqui na região, né? Incêndios criminosos. E aí ele estava filmando essa pessoa que entrou lá, o fogo começou pequenininho, lá no meio do mato, né? E aquilo não demora muito para destruir toda a vegetação ali no entorno. Então, os versículos 3 a 5, ele está trabalhando aqui, trazendo essas 3 ilustrações aqui, para desenvolver esse ensinamento do uso da língua. O freio, o leme e a fagulha, que são muito pequenos, mas podem causar um impacto enorme em algo, um impacto muito maior, um impacto muito grande, né? Em algo ou em alguém. Aí Tiago vai dizer assim, assim é a língua. Você já viu essa frase? Uma palavra pode matar, né? Alguém, né? Você não precisa usar uma faca, não precisa usar uma arma de fogo, mas muitas vezes uma palavra acaba com a vida da pessoa, né? Quem nunca passou por uma experiência assim, né? De ouvir coisas que ficou arrasado, ficou destruído. Tiago diz, assim é a língua, né? Pequena, mas que pode fazer um grande estrago. E nós concordamos com isso, mas não admitimos facilmente o prejuízo que causamos com uma palavra imprópria. O que ele quer dizer aqui é que todos nós sabemos disso, mas nós temos dificuldade de reconhecer que muitas vezes nós ofendemos alguém, nós magoamos alguém e às vezes até chegamos a acabar com a vida da pessoa, ainda que temporariamente, né? Por algum tempo nós, ou quem sabe pelo resto da vida, ela não vai esquecer nunca aquilo que ela ouviu. Eu conheço pessoas hoje que elas se lembram de frase ou de uma palavra, né, uma frase que ouviu quando ela era estudante, né, lá menino ou menina na escola, que ouviu palavras humilhantes de quem? Do líder, né? Quem sabe do professor, né? Daquele que era responsável por ensinar, mas que falou ali uma palavra dura e marcou a vida dessa pessoa, criou um trauma. Então, a língua é terrível. Então, nós concordamos facilmente com isso, sabemos disso, causa um grande estrago. Mas muitas vezes, nós temos dificuldade de reconhecer facilmente o prejuízo que causamos com uma palavra imprópria, uma avaliação leviana. Né? Nós avaliamos superficialmente, de maneira leviana, e nós emitimos um juízo ali mal, né, a respeito de uma pessoa, de uma situação. Muitas vezes uma piada maldosa, né? Eu fico muito preocupado com isso. Cuidado com as piadas, né? As piadinhas que você faz, os rótulos que nós damos muitas vezes às pessoas, né? Fulano é isso, fulano é aquilo, né? Isso pode machucar, pode ofender, pode destruir a vida de uma pessoa, ou até mesmo uma calúnia, né? Tenha cuidado com a língua. Tiago está chamando a nossa atenção aqui para essa realidade. Eu quero reler novamente com vocês aqui, os versículos 3 a 5. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro, dominamos o corpo inteiro. Observai os navios que sendo tão grandes e batidos por ventos fortes, né, muitas vezes uma tempestade, por um pequeníssimo leme são dirigidos. Assim também a língua. Pequeno órgão se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva, tão grande floresta. Meus irmãos, não duvidem. Muitas vezes igrejas têm sido divididas por causa dessa situação aqui, dessa questão aqui. Por causa do que foi falado, pessoas foram ofendidas, líderes ficaram magoados, ou líderes magoaram, ofenderam, e cria-se uma divisão, uma situação difícil na igreja. Como é dito aqui, isso não é difícil da gente reconhecer, né? Realmente a língua é um problema, né? Mas
muitas vezes nós temos dificuldade de reconhecer que nós fazemos. Quando você perceber que você ofendeu alguém, tenha rapidez e diligência em retratar, em pedir o perdão, em tratar a situação, e não permitir que isso crie uma raiz de amargura, leve a uma dificuldade ainda maior. A Bíblia nos chama a nós mantermos a paz com todos, né? Principalmente com os irmãos, uns com os outros. E como a língua tem causado problemas na igreja, né? A maneira como se trata, como se fala do outro. Tenha muito cuidado quando você fala da outra pessoa, principalmente na ausência dela. E aí, para nos ajudar, é bom a gente pensarmos assim: será que o que eu falo na ausência, eu falaria com paz na consciência, na presença da pessoa? Então precisamos tomar cuidado. Alguns detalhes, algumas coisas que são simples, né? Mas que precisamos estar vigilantes, atentos, para nós não cairmos nesse tipo de pecado, né? Como foi colocado aqui no slide anterior, né? Nós vivemos numa cultura em que nós temos facilidade de rotular as pessoas, né? Fulano é isso, fulano é aquilo, colocar rótulos. Mas geralmente os rótulos são negativos, são destrutivos. E a pessoa se vê obrigada muitas vezes a ter que suportar isso, né? Para não piorar aí na situação, a se acomodar àquele rótulo que foi colocado, aquele título, né? Às vezes nós fazemos isso até sem perceber. Cuidado com as brincadeiras, as piadas, né? Que a gente muitas vezes se deixa levar e acaba aplicando isso muitas vezes ao irmão na igreja, à irmã, ao presbítero, ao diácono na igreja. Ao pastor não, pastor vocês não fazem isso, né? Brincadeira. Mas não podemos, né? Precisamos tomar cuidado com isso. Bom, o versículo 6 nos chama a atenção para esse poder destruidor da língua de maneira mais enfática. Ele nos lembra aqui que com a língua nos gabamos de grandes coisas, né? Nós, quando queremos nos gabar, nós falamos, né? Falamos bem do que nós fazemos. Bom, assim foi com Faraó diante de Moisés, Êxodo 5, versículo 2, da sua grandeza, né? Do seu orgulho. Golias perante Davi, né? Quando ele bate os olhos em Davi e fala: quem é você? Né? Ele se sente ofendido, porque mandaram, né? Como é que é o termo que ele usa lá? Um cão? É isso que ele usa lá, um termo? Né? Ou seja, alguém desclassificado para lutar com ele, um soldado que não é soldado, alguém que não é soldado, que não está preparado. Onde está a minha honra como soldado? Né? Como é que vocês estão me tratando assim com desonra? Né? Então ele se vangloria com a sua língua diante de Davi. Uma fagulha põe em brasa tão grande selva. A língua tem capacidade de incendiar e destruir as coisas e relacionamentos. Abra aí nesse texto de Provérbios 16, versículo 27. É interessante nós lembrarmos como esse tema ele é atualíssimo, né? É um tema relevante para os nossos dias. Nós vivemos essa realidade muitas vezes. Salomão fala sobre isso. Provérbios capítulo 6, versículo 27. Ele vai dizer o seguinte: o homem depravado cava o mal, e nos seus lábios há como que fogo ardente. Nos seus lábios há como que fogo ardente. O que as pessoas andam falando a seu respeito? Isso é interessante, né? Às vezes as pessoas mudam o tratamento conosco de uma hora para outra, de um dia para o outro, e a gente não sabe o porquê. Não é? E quando você vai descobrir, você vai perceber que é porque alguém andou falando mal a seu respeito. E pior ainda, não é verdade o que foi falado. Semeou discórdia, foi maldizente, né? Falou mal de você. A língua
Isso é terrível, né? Então, você... eu não sei se já aconteceu isso com vocês, mas eu estou falando porque recentemente isso aconteceu comigo. Você se relaciona bem com aquela pessoa. Relacionamento amável, amigável, na paz do Senhor, na paz de Cristo. E de repente você começa a perceber que aquela pessoa mudou, está mudando a forma de tratar você. E quando você vai perceber, você descobre que é porque alguém andou semeando discórdia, falando mal a seu respeito, no ambiente ali onde você convive, no dia a dia. A língua, pequena fagulha, capaz de incendiar e destruir coisas, pessoas, relacionamentos. Não é verdade isso, irmãos? Nós passamos por experiências assim. Que não sejamos nós os causadores desse mal, né? Mas muitas vezes nós estamos envolvidos porque somos vítimas dessa fagulha que põe em brasa uma grande selva. Do maldizente. E como isso é terrível. Pessoas que têm prazer em falar mal da outra pessoa. Em destruir relacionamentos, destruir a pessoa, né? Humilhar a pessoa, expor a pessoa. Eu costumo dizer o seguinte para os irmãos, muitas vezes, quando tem a oportunidade. Nós não temos que falar mal das pessoas, nem quando a pessoa fez o mal. Porque isso também é uma forma de ser maldizente, de expor a pessoa. Não é porque a pessoa caiu, fez o mal, pecou, que nós temos o direito de ficar expondo a pessoa e aquela situação na qual ela se encontra. Você viu o que fulano fez? Muitas vezes nós, ou pessoas, têm o prazer de fazer isso. Você viu o que fulana fez? Você viu? Ela adulterou. Ela traiu o marido, né? Ou ele traiu a esposa. Você viu o que aconteceu? Você ficou sabendo? Então, não é um proceder de quem tem o Espírito Santo habitando na sua vida. Não é o proceder do cristão. Isso é maldizer, falar mal. Ainda que a pessoa tenha feito mal, não nos dá o direito de expor a pessoa no seu próprio mal. Isso não é ser cristão. Mas a língua tem esse poder, tem essa capacidade de incendiar, destruir, humilhar a vida de uma pessoa ou de uma família inteira. Veja que Tiago diz aí que a língua é mundo, né? Cheio de iniquidade. A palavra mundo aqui é para dizer que está repleto de iniquidade. Iniquidade é do mal, né? O mal. Diz que ela está no corpo, mas ela contamina todo o corpo, né? É um inimigo interior, é um inimigo dentro de nós mesmos, que polui e deixa moralmente suja toda a pessoa. Então a língua ela contamina todo o corpo. Por isso que Tiago trata como uma fagulha, né? Com essa gravidade como ele apresenta aqui para nós. Mas ele ainda diz mais, olha só. Ela mesma é posta em chamas pelo fogo do inferno. A ideia de fogo do inferno aqui é para mostrar a ideia de um fogo que não para de queimar. É inextinguível, como a palavra está sendo usada aí, né? Essa palavra é usada também para o inferno, ou seja, o lugar de condenação dos condenados, o sofrimento eterno. Então, mas aqui o fogo não é no sentido de local, né, do castigo. Não é nesse sentido. Mas ele quer mostrar para nós o que está por trás da língua, né, da iniquidade que promove o mau uso da língua. Tiago se refere aqui ao fogo como um símbolo das forças malignas do próprio diabo, por trás da língua, né, do mal das palavras. Ou seja, o próprio Satanás. É Satanás quem inflama a língua e por ela destrói vidas, nomes, reputações, amizades, relacionamentos, famílias, casamentos, igrejas. Não foi assim que ele fez com Adão e Eva?
O que Eva, o que Satanás usou para enganar e convencer Eva? Ele chegou, né, no ouvido lá, a língua. E Eva também a língua para enganar o seu marido também. Então, quando Tiago mostra para nós aqui a gravidade da língua, ele está dizendo que ela é usada por Satanás como um instrumento para destruir vidas, pessoas, nomes, igrejas, famílias e tudo mais. E de fato, nós sabemos o poder destrutivo que tem a língua mesmo. Nos versos 7 e 8, ele diz que os animais são dominados pelo homem, né? Ele cita aqui isso, né? No versículo 7 e versículo 8, sendo... Vou voltar lá no meu texto. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas ele vai comparar com a língua. Versículo 8. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Olha a ilustração aqui, a comparação que ele faz aqui. Quando você ouve alguém dizer veneno mortífero, que animal vem à sua mente? Uma víbora venenosa. Não é à toa que até os descrentes usam essa piadinha maldosa, né? Quando alguém fala mal de alguém, o que a pessoa que está do lado fala para o outro assim? Ó, o veneno. Limpa que está escorrendo o veneno. Veneno de víbora, né? Tiago está dizendo aqui que a nossa língua é capaz de causar um mal tão grande que ele compara ao veneno da víbora, né, mais letal. Toda espécie de animal é capaz de domar, mas a língua, que homem consegue dominar? Que ser humano tem o poder de dominar a sua própria língua? Por isso que ele diz: a língua é indomável. Nenhuma pessoa, nenhum ser humano é capaz de dominar a língua. Então aqui, ó, ela é comparada a um animal extremamente selvagem, independente e indomável, que foge ao controle de todos os homens. Ela não pode ser contida nem dominada. Você não tem poder para dominar a sua língua em você mesmo. É isso que Tiago está dizendo aqui para nós. Ela é cheia de veneno mortífero. É semelhante a uma víbora peçonhenta. E ela destrói. E o mais calminho, o mais contido, né, o mais sereno dos homens, ainda assim ele é capaz de prejudicar pessoas por causa da sua língua. A língua mata a alma, a honra e o nome e a reputação de uma pessoa. Né? Nós concordamos com isso. É verdade. A língua pode fazer isso, destruir. E como isso é maligno, né, gente? Como é maligno. As pessoas entregues ao desejo venenoso, maligno da língua, como é terrível isso. Pessoas cometendo o pecado da maledicência, né? Falando mal, tendo o prazer de falar mal. Como isso é terrível para nós. É insuportável. Mas Tiago não considera a língua um caso perdido. Há esperança, então. Ó. Ao mesmo tempo que ele diz, a língua é indomável, ele vai dizer, peraí, mas há uma esperança. Onde está essa esperança? Ela é indomável quando está inflamada pelo inferno. É indomável quando está inflamada pelo diabo, pelo maligno. Tiago nos oferece a possibilidade de dominá-la, mas no poder do Espírito de Deus. Por isso que eu dei bastante ênfase. Você não tem o poder para dominar a língua. Nenhum homem tem. É o que ele está dizendo aqui. Mas em Cristo, no poder do Espírito, há esperança. Por isso que a gente começou isso tudo aqui, dizendo que aquele que fala mal, isso pode ser um mau sinal. Porque o verdadeiro crente, o que tem o Espírito Santo,
uma das marcas do verdadeiro cristão é o domínio próprio. Então, se você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, então há esperança. Em Deus, em Cristo, você tem o domínio sobre a sua língua. É isso que Tiago chama a nossa atenção aqui. Então, para alguém controlar a sua própria língua, ele precisa recorrer a Deus. Aliás, que tipo de pecado nós não precisamos recorrer a Deus para controlar, né? Não é só a língua, não. Nós precisamos recorrer a Deus para vencer todo tipo de tentação e as nossas fraquezas. Tiago dá ênfase radical à selvageria da língua para mostrar os perigos que ela traz aos crentes em geral e aos mestres em particular, quando não levada a sério. Por isso, irmãos, que aqui entra a nossa parte. Precisamos estar atentos. Como você tem usado a sua língua? Como você tem se dirigido às pessoas? O que você tem falado das pessoas quando não está na presença delas? Quando você está irado contra elas? Quando você tem alguma coisa contra elas? Cuidado. Nosso coração é enganoso. Precisamos ser vigilantes e orarmos para que o Senhor nos ajude a não darmos mau testemunho, a não prejudicarmos as pessoas. A incoerência daqueles mestres que Tiago está tratando, né, na época, está em usar a língua. Olha só, eles bendiziam a Deus, louvavam ao Senhor, enquanto que maldiziam o seu próximo. Porque, havendo intrigas na disputa, né, pelo cargo, pela liderança, eles se tornavam inimigos uns dos outros. Dentro da própria igreja, no meio dos cristãos. Então, bendiz a Deus no momento e maldizem o próximo, o criado à imagem de Deus. É inadmissível que a mesma língua engrandeça a Deus e amaldiçoe pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus. E, pior ainda, quando se amaldiçoa o crente. Aquele por quem Jesus morreu na cruz. E você está falando mal, você está maldizendo, você está difamando aquele ou aquela por quem Jesus morreu. Isso para mim é muito caro, é muito importante. A vida de vocês são muito importantes, a vida do convertido é muito cara para mim e não é menos cara para Cristo, porque Ele foi quem morreu por nós, pagou o alto preço. Então, como pastor da igreja, o pastor deve zelar pelas ovelhas, sempre considerando isso, o valor que tem a ovelha para Deus. O Deus Pai mandou o Filho Jesus Cristo morrer por cada um de vocês, por cada um de nós. Mas como pastor, eu pastoreio vocês, então eu preciso considerar que a vida de vocês é muito mais importante para Deus. A vida da minha esposa, que é serva de Deus, é muito importante para Deus. Como é que eu trato ela quando eu estou irado com ela? A vida do cônjuge, convertido, de maneira toda especial, Deus não vai abrir mão dela. Ele o ama incondicionalmente. E será que na minha ira eu não estou humilhando, pisando e ofendendo aquela que é objeto do amor de Deus? E a Bíblia diz que Deus é ciumento, né? E Ele é vingativo, né? Então, irmãos, nós precisamos vigiar para não cair em tentação. E quer ver uma coisa? Facilmente você e eu caímos em tentação no uso da língua de maneira pecaminosa, principalmente quando nós estamos fora do nosso normal, né? Do nosso equilíbrio, quando estamos nervosos, quando estamos cansados, quando não dormimos à noite bem, perdemos a paciência facilmente. E nós pecamos com a nossa língua em relação ao nosso filho, em relação ao nosso cônjuge, em relação ao nosso irmão, em relação ao nosso vizinho. Não é verdade? Facilmente nós tropeçamos e pecamos com a nossa língua. Mas nós temos o Espírito Santo, que nos capacita, que nos libertou da escravidão, do domínio do pecado, até do pecado da língua.
E nós podemos vencer e dominar. Por isso nós precisamos vigiar e buscar em Deus essa força. No versículo 10 aqui, meus irmãos, terminando já, ele diz que isso não pode continuar assim entre os crentes. Tiago olhava para aquela realidade de disputas, de falar mal, de diz que me diz, né? Minha mãe costuma falar isso, né? A fofoca, né? Diz que me diz, né? E assim vai, cada um aumentando mais. E Tiago diz, olha, isso não pode continuar assim, gente. Isso não é característica do povo de Deus. Espera aí, não podemos continuar dessa forma. Esse tipo de prática entre os crentes. O que diz Efésios capítulo 4, versículo 29? Vamos dar uma olhadinha aqui nesse texto? Efésios 4, 29. O apóstolo Paulo diz, olha que interessante. Acompanha aí. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Eu fico incomodado com crentes que não se preocupam em falar palavra torpe. Ou seja, xingar, falar palavrão. E mesmo aquelas palavras que não são classificadas como palavrões no nosso contexto, né? Mas que são palavras indevidas na boca do crente. No mínimo, são palavras inadequadas ao crente. Nós precisamos evitar a todo custo isso. É a exortação da palavra de Deus. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Tenha lábios santos, tenha língua santa, que glorifica a Deus, que santifica. Veja só, irmãos, como é grave isso. Vocês imaginam que o crente que fala palavrão está, de fato, santificando o nome de Cristo Jesus? De jeito nenhum. O crente que fala palavrão não está santificando o nome de Deus, está quebrando o ensinamento do Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Como? Se o crente está falando palavrão. Ou palavras inadequadas, que não glorificam a Deus. Aí caímos no mesmo erro aqui desses mestres. Nós bendizemos a Deus no culto e profanamos o seu nome no nosso dia a dia. Prosseguindo o versículo 29. E sim unicamente a que for boa para edificação. Veja, o objetivo da nossa língua, das nossas palavras, edificar a vida das pessoas, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. O crente não é para destruir, o crente é para construir ou reconstruir. Eu gosto muito dessa frase, porque eu acho que ela caracteriza muito bem o crente. O descrente, ele não está preocupado em reconstruir, em construir. É natural do ímpio, mas é natural do crente construir ou reconstruir aquilo que está quebrado. Então, se ele vê uma pessoa, um crente, um irmão em pecado, ele vai reconstruir, restaurar. Se ele convive com o incrédulo, ele vai construir, ele quer salvar ou usar a palavra de Deus para que Deus salve a vida dele. Se ele está em pecado, ele se arrepende, não continua na prática do pecado. Ele promove a edificação dos crentes, a paz da igreja. Ele não é tolo, não é leviano. Ele não pede a palavra, né, na assembleia, na reunião, no meio do culto ou numa reunião qualquer, para usar a palavra, a língua, inadequadamente, de maneira ofensiva, destrutiva. Ele, ainda que ele deseje no seu coração, esteja irado, esteja magoado, ele vai se esforçar para ter o domínio próprio com a sua língua. Não é isso? Isso é o que caracteriza o crente. E não só dentro da igreja, mas fora também. O crente não pode ser pavio curto. Se o crente ele tem o temperamento sangue no olho, né? Sangue nos olhos, pavio curto. Se ele é, como diz um certo autor aí, se ele é iracundo, né? Ele tem o Espírito Santo, ele precisa buscar o domínio próprio em Cristo, em Deus, através do Espírito Santo. Ele não pode sair falando o que está no coração e na mente. Ele não pode espalhar, ele não pode destruir, ele tem que construir. Muito bem. Uma mesma fonte, diz Tiago, não pode jorrar água boa e água ruim. Água doce e água salobra, né? Salgada. Uma árvore não pode naturalmente, né,
Por que naturalmente? Porque pode se enxertar hoje, né? Hoje em dia. Mas naturalmente ela não pode produzir 2 tipos de frutos. Assim deve ser a minha vida e a sua vida também. Você e eu não podemos controlar nossas línguas, mas Deus pode. Nós não podemos controlar por nós mesmos, mas pelo poder do Espírito Santo nós podemos e devemos buscar cada dia mais crescer, ter a maturidade e o domínio da língua. Meus irmãos, concluindo aqui, o mau uso, algumas aplicações, o mau uso da língua é uma das maiores características da religião superficial, mas eu acrescentaria, diria o seguinte, é uma das maiores características do incrédulo, do não convertido. Então, se tem alguém na igreja que não se preocupa com o domínio da língua, veja lá se de fato é crente, se de fato foi convertido. Porque a maneira como você usa a sua língua vai mostrar se você é convertido. Os que desejam ser espirituais devem mostrar sua capacidade primeiramente no domínio próprio, no uso controlado e coerente da língua. A língua fala aquilo que a mente pensa. Então, que tal começar o controle da língua, sujeitando a sua mente a Deus? A Bíblia nos ensina que nós devemos cada dia mais buscar ter a mente de Cristo, né? Pensar como Cristo, se sujeitar a Deus como Cristo, andar como Cristo, amar como Cristo amou a Deus e a sua palavra. Romanos 12, 1 e 2 fala que nós não devemos nos conformar com este século. É isso? Deixa eu conferir lá para não falar bobagem. Romanos 12, 1 e 2 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você quer ter o domínio da sua língua, comece pela sua mente. Purifica a minha mente, Deus, né? Cuidado com os pensamentos. O que pensamos determina o modo como agimos. Eu falo para o meu filho assim: cuidado com o que você está colocando na sua mente. Criança gosta de ver jogos, né? Se você está vendo jogos violentos, você vai ser um sujeito violento. Você está alimentando a violência no seu corpo. Provavelmente. Quando entregamos a nossa mente a Deus, podemos ser impedidos de pensar como o mundo pensa, ou de pensar de maneira carnal, pecaminosa. Apresente cada pensamento a Cristo. Coloque a sua mente diante de Deus. Aquele que é de Cristo vive obedecendo a Ele. E você só pode obedecê-lo se der, né, atenção aos seus ensinamentos. Então procure sempre falar o bem das pessoas, especialmente na ausência. Isso aqui é um exercício importante para nós. Ao invés da gente falar mal, procure sempre falar o bem. Por mais difícil que você ache encontrar o bem em determinadas pessoas, mas algum bem você vai encontrar nela, né? Procure valorizar as pessoas. Por que isso eu digo sem medo de errar? Porque a Bíblia diz que nós devemos tratar o próximo com honra, como se ele fosse melhor do que nós, né? Mas não deixe de ajudá-la a corrigir dos seus próprios pecados, exortando sempre com amor, no amor de Cristo Jesus. Meus irmãos, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe a sermos crentes melhores e a usarmos melhor a nossa língua, as nossas palavras, para santificar o nome de Deus e honrá-lo em todo o tempo, promovendo o bem da igreja, o bem das pessoas e o crescimento do reino de Cristo nesse mundo. Que Ele nos abençoe assim e nos dê cada vez mais domínio próprio sobre a nossa língua. Amém. Vamos orar, queridos. Os irmãos que estão aqui, se coloquem em pé. E os irmãos que estão em casa, fechem os seus olhos também e ore conosco neste momento. Santíssimo Deus, o Deus que é perfeito e justo, e que nos chamou, ó Pai, nos libertou e nos chamou para termos uma vida de retidão na Tua presença e na presença das pessoas neste mundo. Senhor, nós reconhecemos, ó Deus, que a nossa tendência é pecarmos com as nossas palavras, com o uso da nossa língua, é falarmos mal do nosso próximo,
É bendizermos ao Senhor, mas maldizermos aqueles que estão diante de nós. Senhor, nós reconhecemos que isso é pecaminoso e não queremos isso para nós. Por isso pedimos a Ti, Senhor, o perdão e pedimos ao Senhor que nos ajude, ó Pai, a que santifiquemos e glorifiquemos o nome do Senhor com as nossas palavras, com a nossa língua. Dentro da igreja, no convívio com os irmãos, mas também no convívio com o incrédulo, o descrente. Senhor, não permita, Pai, que com a nossa língua nós causemos o mal e sejamos motivo de tropeço e de impedimento para aqueles que queiram se achegar ao Senhor através do Teu Evangelho. Que o Senhor esteja abençoando a Tua igreja sim, Pai. Que o Senhor, ó Deus, dê à Tua igreja, a todos nós, lábios mais puros e mais santos. Tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos nós. Que Deus abençoe a sua vida também, na sua casa, no convívio com seus familiares, a todos nós, nos ajudando a sempre honrar o nome do Senhor com a nossa língua, com os nossos lábios. Bom descanso a todos, bom retorno para suas casas, os que estão aqui, e um bom resto de semana para todos nós também.